Olá pessoal, tudo bem com vocês? Priscila Botelho aqui, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo sensacional que eu preparei com muito carinho para você. Hoje nós vamos falar sobre como chamar atenção nas redes sociais. Assista esse vídeo até o final que com certeza vai valer a pena. Caso tenha ficado alguma dúvida, me envie uma mensagem que eu terei o maior prazer de te ajudar no seu negócio digital, certo? E deixe seu like, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando desse conteúdo, tá bom? Então, como a gente vai chamar a atenção do seu público, do seu avatar, da sua persona nas redes sociais? Como que a gente vai fazer isso? Então, você não se sente pronto para escrever seus próprios textos nas suas redes sociais? Isso é uma dúvida que tem com muita gente me procura falando isso. Então, se você é uma dessas pessoas, hoje esse vídeo é dedicado a você. É dedicado a você que precisa pensar em temas e não consegue. Para você que precisa criar conteúdo e sempre trava, sempre tem dificuldades, sempre deixa de criar seus conteúdos porque está sem ideia, beleza? Mas se você deseja realmente escrever algo que chame a atenção do seu público nas redes sociais, você precisa ir além daquilo que já é considerado básico. Você precisa fazer diferente. Afinal de contas, tem muita gente nas redes sociais hoje em dia. Então, você tem que se diferenciar. E você quer saber como que você vai fazer isso? Eu vou te dar algumas dicas aqui, tá bom? Então, seja bem-vindo. Vamos lá. Conquiste logo na primeira frase dos seus textos. Como assim, Priscila? Vamos começar com a parte mais difícil na hora de elaborar um texto para as redes sociais, tá? A primeira frase dos seus textos precisa chamar a atenção do leitor. Ou seja, a headline, muitas pessoas conhecem como headline. Se não chamar atenção, as pessoas não vão querer ler até o fim. Ele precisa entender logo no início quais as informações que o seu texto trará. Então tem que ser o quê? Uma headline chamativa, tem que ser uma headline bacana. E para você fazer headlines bacana, títulos bacana, existem algumas formas de você iniciar um texto que pode ser utilizado para chamar a atenção dos seus clientes, seus seguidores, de uma forma mais chamativa, vamos dizer assim. Então, olha para você ver a dica que eu separei. Faça uma pergunta que instigue logo no início. Então, primeira técnica, faça uma pergunta, tá? Uma boa maneira de começar um texto para as redes sociais é utilizar de questionamentos que faça com que o leitor ou a pessoa que está vendo o vídeo tenha vontade de continuar a leitura ou assistir o vídeo para buscar a resposta. Então, a pergunta, ela é muito forte, ela é muito impactante. A pessoa tem curiosidade, né? A pessoa fica curiosa em saber o que vem depois daquela pergunta. Então, por exemplo, ó, você sabe, vou dar um exemplo aqui. Você sabe o que as suas redes sociais e um bolo têm em comum? Gente, a pessoa vai ficar curiosa. Você vai pensar assim, o que minha rede social tem a ver com bolo, né? Tem nada a ver. Então, você tem que utilizar uma citação que seja interessante. Você tem que fazer uma frase que chame atenção e crie curiosidade na pessoa. Você também pode iniciar o seu texto, a sua headline lá, com uma citação de algum famoso ou personagem que tem a ver com o que você deseja escrever. Que desse jeito também você vai gerar a curiosidade. Um exemplo é o seguinte: se você tem um blog de culinária e vai escrever sobre pessoas que amam cozinha, mas não tem o dom de cozinhar, assim como eu, você pode iniciar o seu artigo citando um chefe, né? Então a gente pode citar o chefe, acho que pronuncia assim, Gustel, do filme Ratatouille. E o que ele fala?
a gente pode colocar assim, e ele diz o seguinte: qualquer um pode cozinhar, porém somente aqueles que têm coragem é que irão se destacar. Então, a hora que a pessoa lê lá, a pessoa vai pensar o quê? Uai, mas o que o chefe do Ratatouille tá falando, né? Daquele filme famoso. E aí a pessoa vai ter curiosidade e vai querer ver. Então, é importante que você gere curiosidade. E aí depois você tem que pensar na estatística, né? Também. Muita gente gosta de estatística. Você também pode começar o seu texto com dados estatísticos sobre um determinado assunto que você irá abordar. Geralmente isso desperta a curiosidade das pessoas. Todo mundo gosta de um número, todo mundo tem essa curiosidade. Então, com isso, faça com que cada frase do seu texto valha a pena, né? Como a atenção dos leitores é algo assim que você precisa do seu seguidor, do seu público, né? Você sempre precisa atrair a atenção deles. Só que não é fácil de conseguir, né? Você precisa pensar sempre em coisas atraentes. E sempre pensar assim, ao escrever o texto nas suas redes sociais, cada vírgula, cada ponto, cada frase deverão ser colocados de uma forma a chamar a atenção do seu público, do seu avatar, da sua persona, né? Sim, para você entender. Vou te dar uma dica que sempre funciona. Tudo aquilo que você está escrevendo em voz alta, caso você note que está explicando as coisas no seu texto de uma forma que não é muito coesa, começa editando essas partes. Se o seu texto está parecendo incompleto, inclua informações que irão agregar ao seu argumento, esclarecer os seus pensamentos. Se você está com dúvida, imagina o seu público. Faça frases mais curtas, gente, frase mais curta, mais objetiva, mais direta ao ponto, mas com curiosidade. Se você escreve uma frase muito grande, muitas vezes as pessoas nem lê, né? Então, se atente a isso. E eu vou te dar algumas dicas dos critérios que você poderá utilizar para dividir, se quiser. Ao ler o texto, seus olhos se confundem em meio de tantas frases. Agora, olha só. Ao ler a frase completa em voz alta, você perde o fôlego? Existem palavras no seu texto que não fazem muito sentido e não agregam às frases? Caso a resposta para uma dessas perguntas ou para todas tenha sido sim, é um sinal de que o melhor jeito é você dividir a sua frase para que não torne algo tão maçante para quem lê. E assim, a gente tem muita dificuldade de criar esses textos, de criar essas headlines. Então, atenção para que tenha sempre palavras de fácil compreensão. Porque senão não adianta, se você não entende, como que você vai passar para o outro? Esse é o item que você deve estar fazendo muitas vezes, sem nem se dar conta disso. E, gente, tudo é prática. Tudo é prática, tá? Façam que com o tempo vocês vão melhorando. E os leitores das suas redes sociais, eles não vão gostar de ser bombardeados o tempo todo com palavras rebuscadas, que eles nem sequer entendem. Conheça a linguagem do seu público. Isso faz com que eles percam o interesse de voltar para acompanhar o seu conteúdo. Então, não utilize palavras muito técnicas, muito que as pessoas não entendem. Às vezes a pessoa tenta ser inteligente o tempo todo, tenta falar difícil, que às vezes nem ela mesma sabe o que ela está dizendo. Então, opte sempre por aparecer, opte sempre por ser preciso e sensível, opte sempre pelo simples. Use sempre palavras que sejam capazes de traduzir ideias e que possam ser compreendidas por todos. Todo mundo que lê, ele precisa entender o que ele está lendo. Não adianta querer inventar técnica A, B, C, D, não sei o que, né? Então, seja claro. E outra coisa, certamente, as pessoas,
quando vê coisa muito assim, nem dão atenção, né? Então, isso é um dos passos mais importantes, que as pessoas estejam sempre atraídas pelos seus conteúdos. Gente, eu sei que não é fácil, eu também tenho essa dificuldade, a cada dia estou desenvolvendo mais, mas tudo é uma construção. Não busque o perfeito, faça o feito. O ótimo é inimigo do bom, então começa a fazer, que com o tempo você já começa a ter essa habilidade e começa a criar textos mais chamativos, certo? E se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Espero ter ajudado a você a conseguir chamar a atenção do seu público nas redes sociais. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, me procure nas redes sociais, deixe uma mensagem aqui e bora, gente, bora pra cima, vamos fazer esse negócio acontecer. Contem comigo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!